Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Vamos continuar na série Os Benfeitores da Humanidade a falar de dois gênios, Sócrates e Platão. Dessa vez, nós iremos focar mais o aspecto da imortalidade da alma e da reencarnação. Aliás, a contribuição de Platão nesta área o coloca verdadeiramente como um precursor da revelação espírita, como nos lembrou Allan Kardec. Assim, vamos falar sobre a volta para a casa do Pai, o caminho da evolução que se faz pela reencarnação. E a reencarnação, tanto em Platão como em João, na conversa de Jesus para com Nicodemos, é uma terapia. As reencarnações agem num processo de cura. E a evolução também, né? A evolução, como nos fala Jesus, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito, está em Mateus, no capítulo 5, versículo 48. O nosso Platão, na República, no capítulo 10, vai falar precisamente sobre isso no mito de Er, né? Em que ele vai falar que era um guerreiro que veio a ser considerado morto, mas que teve experiências no plano espiritual e voltou à vida. Hoje a ciência estuda muito isso. Por exemplo, eu trouxe aqui a imagem do livro do Dr. Raymond Moody, que ele fala das experiências de pessoas declaradas clinicamente mortas. Esse é o caso de Er. Repare, visto por Platão 2.300 anos atrás, né? E que ele vai falar sobre todas essas verdades que agora a ciência está pesquisando. Então, o mito de Er. Nasceu na Panfilha, né, hoje a região da Turquia, foi para a guerra e na guerra foi considerado morto. 10 dias dado como morto e retornou à vida no 13º dia, quando apanharam para ser então queimado, né, onde que ele passaria pela cremação do seu corpo, ele retorna no 13º dia e relata o que havia vivido no outro lado, no outro mundo. Convidado a ver o que ocorria com os desencarnados, ele comenta, né? Delitos eram pagos na terra. Se houvesse causado morte, viria como escravo, passaria por calamidades e iria expiar padecimentos. E que, olha a primeira frase ali, delitos eram pagos na terra. Aqui se faz, aqui se paga. Em outras palavras, o nosso Platão está dizendo sobre a lei do karma, ou a lei de causa e efeito. Muito bem. Então, aí nós temos a ideia central da reencarnação, tão bem estudada no Livro dos Espíritos. Na pergunta 167, pergunta Kardec, qual a finalidade da reencarnação? E os Espíritos respondem, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Pergunta Kardec na 168, até quando o Espírito reencarna? E os Espíritos respondem, até que se ache limpo de todas as impurezas. Continua o codificador na 169. E as reencarnações são muito numerosas? Sim, são muito numerosas, porque esse processo de purificação demora muito. Aliás, você vai fazendo delitos e tem que ir pagando os delitos aqui na Terra. E dependendo da gravidade, você vem como escravos, passa por calamidades e tem expiações extremamente duras, né? Bom, ele diz lá, o Er, né, voltando da espiritualidade, que lá existiam 3 deuses, ou melhor, 3 espíritos, 3 mentores, que determinavam o curso da vida dos que erraram aqui na Terra e que tem que voltar para pagar. Tem a Laquese, que cuida do passado, André Luiz fala do que está reservado na subconsciência, né, na nossa memória do passado. Tem Cloto, que cuida do presente, do planejamento encarnatório para aquele momento, e tem Atropos, que cuida do futuro, que te projeta para o futuro num processo de evolução, e que é a zona em que nós temos o reino de Deus, ou o anjo dentro de nós, como nos explica André Luiz no livro Mundo Maior, no capítulo A Casa Mental, que é a superconsciência. E eles, então, reparem, esses deuses, esses espíritos, que são os nossos mentores, na imagem de Platão, vão traçando nesta linha, ou nesta corda, o nosso destino. E depois de traçado, ficamos amarrados.
Aqui se faz, aqui se paga, temos que voltar e as coisas vão acontecendo segundo aquilo que nós planejamos. Acontece aqui na vida tudo aquilo que planejamos antes de reencarnar, né? Então, ele ainda comenta mais. Após a escolha, a alma se aproxima de Laquese, que cuida do passado, para que ela dê o fado, ou melhor, o destino que foi eleito, né? Qual vai ser o seu destino? Depois a alma aí vai para Cloto, para ratificar o destino e dizer, olha, assim está planejado, assim foi aceito pelo alto e assim você vai reencarnar. Presa a seu destino, a alma era levada a Atropos, que torcia os fios e os tornava, irreversíveis. Agora está fechado o seu pacote reencarnatório, o seu compromisso, e você agora vai ficar com aqueles que você planejou. Você está na melhor família, na melhor época, no melhor país, melhor no sentido o que é melhor para o seu momento atual na escala evolutiva para se reequilibrar espiritualmente. Assim, nós temos aqui uma figurinha muito interessante, né, que diz assim, um anjinho será que ele, o anjinho diz, será que eles vão ser pacientes comigo? Quer dizer, será que meus pais vão ser pacientes comigo? Diz lá então o mentor, esse aqui vai ser danadinho, né? E aí está lá escrito, pais, Diego e Amanda. Em outras palavras, o espírito reencarna já com tudo predeterminado. A família, aquele pai, aquela mãe, aqueles irmãos, o local, está tudo devidamente marcado. E a gente espera receber paciência daqueles que nos vão receber. Evidentemente que nós temos que ser pacientes para com eles. Aliás, só voltamos para eles porque estamos compromissados com eles mesmos, né? Esse é o nosso destino. Não é o destino que nos escolhe, é vós que escolheis o vosso destino, explica Platão. Então vai dizer, a maior parte escolhia de acordo com os hábitos adquiridos na vida anterior. Então quando você vai escolher até o corpo, quando você vai escolher o seu destino, não vem algo por acaso. Sem querer entrei nesse corpo, sem querer entrei nessa vida, sem querer entrei nessa família, ou nesse país, etc. Ou nessa situação econômica, ou nessa situação de problema de saúde. Não, a gente escolhe aquilo que é fruto já do nosso hábito, aquilo que já é fruto do nosso passado. Cada um tem a reencarnação precisa, reencarna no momento preciso, até desencarna no momento preciso, quando não abusa. Continua ensinando Platão. Então o espírito se dirige ao campo do conhecimento e bebe a água do esquecimento. André Luiz nos vai falar da miniaturização espiritual, que num processo de hipnose a pessoa entra num esquecimento de si mesmo para começar num descanso uma nova etapa da vida. Enquanto então repousavam, esquecidos de tudo, em profunda hipnose, em profundo sono terapêutico, a alma era sugada ou atraída pelo campo magnético da Terra ou do corpo, né? E para o lugar do seu renascimento, ou melhor, para o habitat agora do ventre materno. E essa é a grande contribuição de Sócrates e Platão. Muito mais tarde, o nosso querido Paulo de Tarso vai visitar o mundo grego, né? Cerca de 400, 300 anos depois de Sócrates e de Platão, ele vai visitar a Grécia. Ficou tão feliz em ir lá ver a Grécia, aquelas terras ali que antes havia sido frequentada pela sua querida Abigail, pelo querido Estevão, passeou, etc. E começa então a pregar para com os homens, achando que aqueles homens sábios que tinham conhecimento da reencarnação, que tinham conhecimento do karma, da origem espiritual, que beberam tantas belas informações em Sócrates, que também desprezaram Sócrates através da cicuta, que também beberam tantos conhecimentos através de Platão, Paulo achava que aqueles homens seriam ouvintes mais sábios para compreender a mensagem do Cristo. E Paulo vai dizer para eles, homens de Atenas,
Em tudo vos vejo muitíssimo religiosos, percorrendo a cidade e considerando os monumentos do vosso culto, encontrei também um altar com esta inscrição: a um Deus desconhecido. O que vós adorais sem conhecer, eu vou-lo anuncio: Jesus Cristo. Então, quando vocês já saudavam um Deus desconhecido num templo, quero dizer, é este o que eu anuncio: Jesus Cristo. E ele começa a explicar. Jesus foi enviado por Deus à terra. Jesus apresentou a lei divina, que é o amor para com todos. Resumindo o código divino, nós temos o amor. E quem vive o amor é cidadão do universo. Pode ser verdadeiramente considerado um filho de Deus, porque age segundo a vontade divina. No entanto, continua ele: esse Senhor que veio aqui entre nós, o Cristo que eu vos apresento, que é o Deus desconhecido de vocês, esse Cristo viveu, foi condenado por judeus e romanos, foi sepultado e no terceiro dia ressuscitou. Eles olharam para Paulo e, com toda a tranquilidade acadêmica, uma tranquilidade superficial, mais de indiferença, se aproximaram dele, colocaram a mão no seu ombro e disseram: amigo, sobre este tema da ressurreição, sobre este tema de que a vida é eterna, sobre este tema de que túmulo não é suficiente, grande e forte para prender o espírito que é imortal, sobre esse tema vamos te ouvir numa outra hora. E Paulo ficou profundamente triste. Num universo cercado de tantos pensadores, de tantas filosofias, de tantas contribuições, sobre isso vamos te ouvir outra hora. Ele preferia, como nos outros lugares, apanhar, ser preso, ser apedrejado, ser chicoteado. Ali ele encontrou um chicote mais frio, uma pedrada mais dolorosa, que foi a da frieza, da indiferença. Num mundo tão maravilhoso de pensamentos como de Sócrates e Platão, ainda vive, e até hoje vive, a frieza, a indiferença da academia. Oxalá, diz Paulo, oxalá um dia despertamos para as grandes verdades que Cristo veio nos trazer. Ele sim, o Pai da filosofia, o Pai da ciência, o Pai da religião, aquele que tem a missão de nos conduzir através dos seus benfeitores, e entre eles Sócrates e Platão, para as verdades do céu. Muita paz, fiquem com Deus, até um próximo programa.